Olá! Em nossas aulas presenciais, nós estudamos alguns conceitos, todo o desenrolar da Primeira Guerra Mundial e introduzimos o estudo sobre a Revolução Russa. Se lembra? O PET de História para o terceiro ano traz os estudos do início do Brasil República. Portanto, é preciso que a gente conclua os estudos sobre a Revolução Russa. Tá? O Brasil se torna república em 1889. A gente viu algo sobre isso no segundo ano, no finalzinho do ano letivo, e ficaram alguns pontos que passaram batido, vamos assim dizer, né? Porque eu sabia que no terceiro ano a gente ia rever esses pontos, principalmente pela questão do Enem, que cobra muito Brasil, história do Brasil. Eu sei que tem alguns de vocês que não gostam, mas é a história do nosso povo, é a história do nosso país, então tem que ser estudado, tem que ser divulgado, tá bom? Então o Enem vai cobrar muito isso, por isso que o PET de História do terceiro ano vai iniciar com o Brasil República, tá? Como a gente ficou sem aula durante esse período, eu achei interessante fazer uma aula para a gente concluir Revolução Russa, tá? E aí depois o PET vai dar continuidade nos estudos posteriores sobre o continente europeu e o mundo no geral, tá bom? Então vamos lá. Vimos então nas aulas presenciais que o Partido Social Democrata Russo ele acabou sendo dividido em dois, né? Os mencheviques e os bolcheviques. Lembram o que era cada um e o que cada um defendia? Se sim, coloque nos comentários aqui que eu quero ver. Olha lá, em 1917, precisamente no mês de abril, os bolcheviques chegam ao poder. São liderados por Lenin, tá? E começam a impor suas vontades e seus pensamentos no território russo. Eles fazem algumas coisinhas, como por exemplo, trocar o calendário russo, separar o Estado e a Igreja, além de, em 1918, assinar o Tratado de Brest-Litovsk, que retira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Tá? Alguns russos, uma boa parte dos russos, eram contrários às ideias dos bolcheviques. Os bolcheviques, como você viu um pouquinho antes quando eu perguntei no vídeo e vai deixar no comentário aqui, eram a maioria do partido e eles eram mais radicais nos seus pensamentos, né? Então, alguns eram contrários a isso, tá? E se organizaram em um exército para poder combater os bolcheviques. Um exército que ficou chamado de Exército Branco. E lógico que Lenin também criou o seu exército, o Exército Vermelho. Então, a partir daí se instaura uma guerra civil na Rússia. E depois de 4 anos de guerra entre esses dois exércitos e mais alguns, na verdade eram 4 grandes exércitos que se formaram, né, veio a vitória dos bolcheviques. Tá? E foi nesse período que Lenin instaurou um regime chamado de comunismo de guerra, que consistia na centralização da produção, que era confiscada e distribuída pelo governo à população. Logo, o Estado se tornou o controlador de toda a produção e também o único empregador. Tá? Isso marca uma grande característica do comunismo. O Estado se torna tudo. Bom? Para saber mais sobre o confisco de alimentos e sobre a fome socialista soviética, pesquise sobre o Holodomor, com H. Lembro de já ter comentado com vocês em sala de aula sobre isso, mas como foi um comentário, não tem nada anotado no caderno, é bem provável que você já tenha esquecido, né? Olha lá, em 1924, o líder maior dos bolcheviques, Lenin, morre. Uma curiosidade sobre Lenin é o seguinte: o corpo dele é mantido até hoje pelo governo russo em exposição lá numa praça russa, né? Em comemoração à grande revolução que ele fez no país, tá bom? Eu vou deixar no link aqui, você pode ler uma matéria que fala um pouquinho a respeito sobre isso, tá? É algo bem interessante. Com a morte dele, surgem então 2 nomes na disputa pelo poder dentro do Partido Russo, Partido Social Democrata Russo.
Quais são eles? Joseph Stalin e Leon Trotsky. Tá bom? Qual que é a diferença dos dois? Stalin defendia o socialismo em um só país. E ali já tinha a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Então essa união de repúblicas deveria se fechar para se fortalecer, na cabecinha do Stalin. Já o Trotsky ele pensava diferente, ele pensava numa revolução permanente. Ou seja, para que o regime pudesse sobreviver, era preciso expandi-lo a outras nações. Stalin acabou prevalecendo e Trotsky acabou sendo exilado. Inclusive, ele ficou exilado até sua morte no México, tá bom? E ajudou ali, a gente vai ver isso mais à frente, mas ele ajudou nas ideias da Revolução Cubana, tá? E foi um namoradinho de uma certa senhora que tem ganhado destaque nas camisetas e também em alguns colegas de profissão que eu tenho, chamada Frida Kahlo. Vocês podem ver alguma coisa a respeito dela. Se não conhecem, podem procurar que vocês vão encontrar, tá? Olha lá. Stalin, então, ele começa o seu governo implantando os planos quinquenais, que estimularam a industrialização soviética, a produção de armamentos, a ampliação do sistema ferroviário e do sistema de transporte. Essas medidas, esses investimentos na área industrial, desabasteceram os investimentos das áreas de subsistência. Tá? Ou seja, chegou um momento que faltou roupa, faltou calçado e principalmente faltou comida. Tá? De novo, né, mas agora de uma forma mais ampla, a fome ataca e chega na agora URSS. Tá? Muitos não vão aceitar esse novo regime, tá bom? E o que Stalin vai fazer? Ele vai usar a força, vai matar milhões de pessoas, tá certo? Além de transferir de um local para outro que ele queria outros milhões de pessoas e criar os campos de trabalhos forçados, tá? Esses, olha, eu vou falar agora, vai, assim, muitos colegas de profissão meu não concordam com isso, tá certo? Mas isso é histórico, tá aí. Né? Os primeiros campos de concentração e de trabalho forçado surgiram na Rússia stalinista, tá? E foi depois copiado pelo Hitler na Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então surgiram aí, isso é inegável. A mesma questão aqui é a do Holodomor. Tem alguns historiadores que dizem que é mentira, que não existiu, mas outros trazem relatos aí que sim, tá? Que existiu esse fato na história de as pessoas morrerem de fome. Bom, dentro da Rússia. Ó, só em 1933 que Stalin passou a olhar para a área de subsistência, certo? Com a consolidação do sistema da coletivização agrícola e também com mais investimentos na área industrial. Tá? A partir daqui, a Rússia começa a sua expansão territorial, que vai ser abalada pelo avanço das tropas de Hitler no início das conquistas, que vão ser o estopim da Segunda Guerra Mundial. Tá? Temas esses que a gente vai estudar mais à frente, tá bom? Olha só, com relação ao PET, eu peço que vocês leiam com atenção os textos, façam as pesquisas, assistam aos vídeos que lá está propondo. Tem bastante vídeo para o pessoal do terceiro ano, tá? Vale a pena. E como eu deixei no primeiro vídeo do canal, façam as atividades em uma folha separada, tá? Para poder ser entregue ao professor e não no caderno como está escrito lá, tá bom? Eu encerro aqui os estudos sobre Revolução Russa. Na descrição do vídeo teremos alguns links para poder... Tem alguns textos, inclusive a curiosidade sobre o corpo de Lenin, que ainda está lá, bonitão. E desejo a todos que se cuidem, um abraço e com a ajuda de Deus em breve tudo isso vai passar e a gente vai poder estar junto novamente. Bons estudos, qualquer dúvida me procurem, deixem no comentário. Se a gente não estiver num grupo de WhatsApp juntos ainda, ou em outra rede de comunicação, peço para vocês que me procurem no Facebook. O link também vai ficar aqui embaixo, para que a gente possa manter o contato. Ó,
Até breve.